Há momentos em que tudo ao nosso redor parece confuso, em que o coração fica inquieto e a mente cansada de tantas preocupações, mas é justamente aí que a presença de Deus se revela como um abraço invisível que acalma a alma e renova a esperança. Porque mesmo quando o mundo parece desmoronar, Ele continua sendo a rocha firme que sustenta, e a paz dele não depende das circunstâncias, mas vem de dentro, do cuidado de um Pai que nunca nos abandona. Como está escrito em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Hoje, Deus quer falar com você de uma forma especial, trazendo palavras que chegam ao fundo do coração, porque Ele sabe exatamente o que você precisa ouvir. Então, fica comigo até o final, porque além dessa mensagem que vai renovar a sua fé, nós vamos orar juntos e eu quero liberar uma bênção de paz e esperança sobre a sua vida. Às vezes, o coração aperta de um jeito que parece que ninguém entende, como se você estivesse carregando uma carga que pesa mais a cada dia. E a mente começa a se encher de medos que não param, de angústias que tiram o sono, de dúvidas sobre o futuro que roubam a alegria do presente. Talvez você esteja desanimado, sem forças para dar o próximo passo, sentindo que perdeu o chão, que as coisas não vão se resolver e que ninguém percebe a dor que você carrega por dentro. É como se tudo fosse um caos, uma mistura de preocupações, contas para pagar, problemas familiares, questões emocionais e até mesmo lutas espirituais que só você sabe. Essa dor silenciosa que você sente não é invisível para Deus, porque Ele conhece até os pensamentos que você nunca disse em voz alta. E é justamente no meio desse vazio que Ele quer colocar algo novo dentro de você. Quando a vida parece girar fora de controle, é a palavra de Deus que nos lembra de uma verdade que não muda. Em Filipenses 4, 6, 7 está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz que a Bíblia fala não é como um momento sem problemas, mas é um descanso no coração, mesmo quando ainda existe luta ao redor. Quantas vezes a gente tenta resolver tudo sozinho, tenta se controlar, tenta planejar cada detalhe e mesmo assim, parece que quanto mais tentamos, mais as coisas fogem da nossa mão. Mas quando entregamos nas mãos de Deus, é diferente. Ele não tira de repente todas as batalhas, mas Ele nos dá a força e a calma que precisamos para atravessá-las. É como alguém que entra num barco em meio a uma tempestade e não entende como consegue dormir tranquilo, enquanto o vento balança tudo, e a resposta é simples: porque quem confia sabe que o barco não vai afundar se Jesus estiver nele. E é exatamente isso que o Senhor promete. Ele não deixa os seus filhos sozinhos. Ele garante que sua presença é maior do que qualquer onda que tente nos derrubar. Ele mesmo disse em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isso significa que por mais que a luta esteja diante dos seus olhos, existe uma mão invisível segurando a sua. Existe uma força do alto que te sustenta quando suas pernas não aguentam mais. Deus não te prometeu ausência de problemas, mas prometeu presença constante em todos eles. Você pode estar num vale agora, mas existe uma saída, existe um amanhã que já está preparado pelo próprio Deus. Talvez hoje você esteja se perguntando como continuar, porque tudo parece sem sentido, mas Deus está soprando esperança sobre você neste momento, lembrando que nada está perdido. Você não chegou até aqui em vão. Existe um propósito em cada detalhe da sua caminhada, até nas lágrimas que você derramou em silêncio. A mesma mão que enxuga o teu pranto
é a que abre portas que você ainda não consegue enxergar. E é por isso que hoje você precisa se agarrar nessa verdade. Não há noite que dure para sempre, e não há dor que seja maior do que a graça de Deus. Se o mundo diz que não tem saída, ele diz: eu sou o caminho. Se o coração diz que não tem mais forças, ele responde: eu sou a tua fortaleza. Se tudo parece instável, ele te lembra: eu sou a tua paz. Você pode até pensar que chegou a esse vídeo por acaso, mas não, isso aqui é um recado direto para você, porque Deus te conhece pelo nome e sabe exatamente onde o teu coração está. Não importa se você está assistindo do trabalho, da sua casa ou até mesmo sozinho no seu quarto, isso que você está ouvindo agora é resposta de oração. Quantas vezes você pediu em silêncio: Senhor, fala comigo, me mostra um sinal? Pois saiba que esse é o cuidado de Deus se manifestando. E não há coincidência quando Ele decide agir. Agora presta atenção nisso. Quando Deus quer trazer paz, não há caos que consiga permanecer. E talvez o que esteja te consumindo seja justamente essa luta dentro de você, de não conseguir ver nada mudar, de não sentir a esperança renascer. Mas Deus está plantando uma nova semente no seu coração hoje. Essa semente é a certeza de que o que vem dele não se perde, não se apaga, não se desfaz com as tempestades. Ele é fiel para cumprir cada promessa e não falha naquilo que fala. O que parece atraso para você é preparo no tempo dele. O que parece silêncio é Deus trabalhando em silêncio a seu favor. E é por isso que você pode descansar, mesmo sem entender os detalhes, porque a paz dele vem antes da explicação, vem antes da resposta final. E olha, eu sei que muitas vezes você já pensou em desistir, já se sentiu pequeno demais para lutar contra tudo isso que te cerca. Mas Deus não te chamou para desistir. Ele te chamou para permanecer, para confiar e para experimentar uma paz que o mundo nunca vai poder dar. Não importa o tamanho da tempestade, a voz de Deus é mais alta. Não importa o tamanho do medo, a presença dele é maior. Isso é para você que ainda está assistindo até aqui, porque se o teu coração está queimando enquanto ouve essa mensagem, é o Espírito Santo confirmando que ele está contigo, que você não está sozinho nessa caminhada. Então, guarda isso dentro de você. Deus é a tua paz em meio ao caos. Ele é a calma que preenche o vazio. Ele é a luz que atravessa a escuridão. Ele é a voz que diz: fica firme, quando tudo em volta grita: não tem saída. E se você segurar firme nessa verdade, vai perceber que mesmo sem todas as respostas, o coração fica mais leve, porque a paz dele não depende das circunstâncias, mas depende da presença. E essa presença está aqui, agora, invadindo a tua vida, envolvendo o teu coração e te lembrando: você não foi esquecido, você não foi deixado de lado, e o amanhã que Deus tem preparado é maior do que a dor que você sente hoje. Sabe, muitas vezes o caos não está só nas circunstâncias, mas dentro da gente, nos pensamentos que não param, na ansiedade que insiste em roubar a nossa paz. É como se a mente virasse um campo de batalha onde tudo parece gritar ao mesmo tempo: e se não der certo? E se eu não conseguir? E se tudo piorar? E a verdade é que viver preso nesses "e se" cansa, sufoca, tira a esperança. Mas Deus nos chama a mudar o foco, e parar de olhar só para o tamanho da tempestade e começar a olhar para o tamanho dele. Porque quanto mais você olha para o medo, mais ele cresce. Mas quando você fixa os olhos em Jesus, o coração começa a se acalmar. É isso que traz equilíbrio. Confiar que ele já está cuidando de detalhes que você não consegue ver. E é nesse ponto que a fé se torna prática. Fé não é apenas acreditar que Deus existe, mas é descansar nele mesmo quando não dá para entender tudo. É levantar todos os dias, orar e dizer: Senhor, eu não sei como vai ser, mas eu sei em quem tenho crido. Essa atitude simples transforma completamente a forma de viver,
porque ao invés de carregar sozinho o peso das incertezas, você coloca tudo nas mãos de quem pode resolver. É como alguém que decide largar a corda que estava machucando a mão de tanto puxar e finalmente descansa porque entende que não precisa lutar contra tudo sozinho. E quando você entrega, a paz vem, porque a confiança muda a perspectiva. Agora presta atenção nisso aqui. A palavra nos mostra que Jesus, em meio a uma tempestade real, acalmou o mar com uma única ordem. Em Marcos 4,39 está escrito: "E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança." Essa cena não é apenas uma história do passado, é um retrato do que ele continua fazendo hoje. Às vezes, a tempestade não vai se acalmar do lado de fora de imediato, mas ele aquieta primeiro a tempestade dentro de você. O que ele fez com os discípulos naquela noite, ele pode fazer com você agora. Trazer uma calma que não vem de explicações, mas da presença dele. E é isso que precisamos aprender. Nem sempre a resposta de Deus é mudar tudo ao redor. Às vezes, a resposta é mudar o nosso coração no meio de tudo. Ele ensina a caminhar sobre as águas, mesmo que as ondas continuem batendo. Ele ensina a respirar fundo, mesmo que as notícias não mudem. Ele ensina a confiar, mesmo quando não há sinais. Porque a paz que ele dá não depende de circunstâncias, depende de quem está no controle. E é aí que a vida começa a mudar. Quando você entende que não precisa esperar tudo se resolver para começar a descansar, porque já pode descansar agora, na certeza de que ele está cuidando. Você não está ouvindo isso por acaso. Talvez nos últimos dias o coração tenha se enchido de perguntas que só Deus conhece. Talvez você tenha chorado sozinho, sem ninguém para dividir a dor. Mas hoje o Senhor está usando essa mensagem para renovar sua fé e te lembrar que Ele é a sua resposta. Ele é o lugar seguro para onde você pode correr quando nada mais faz sentido. Não há oração pequena demais que Ele não ouça, não há lágrima escondida demais que Ele não enxergue. Ele conhece a tua jornada e está te sustentando, mesmo quando você acha que não vai aguentar. E sabe o que é lindo? Deus não pede que você seja forte o tempo todo, Ele pede que você confie. A força vem dele. Quando Paulo disse em 2 Coríntios 12:9, "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Ele estava nos mostrando que é justamente quando admitimos a nossa fragilidade que o poder de Deus se manifesta. Isso significa que você não precisa fingir estar bem para que Deus haja. Você precisa apenas abrir o coração e deixar Ele ser a sua força. É no momento em que você reconhece sua limitação que Ele derrama a paz que ultrapassa qualquer lógica. Então, guarda isso no coração. A paz de Deus não é ausência de lutas, é presença de esperança. É olhar para frente e saber que o amanhã está seguro nas mãos dele. É ter a coragem de dar um passo de cada vez, mesmo sem enxergar o caminho todo. É acreditar que cada lágrima rega um futuro de vitória e que cada oração é ouvida pelo céu. Deus não esqueceu de você, Ele está escrevendo a sua história com detalhes que vão te surpreender. E a paz que Ele tem para derramar sobre você hoje é a certeza de que, apesar do caos, você vai permanecer firme. E talvez você esteja se perguntando: mas como eu faço para sentir essa paz todos os dias? A resposta é simples. Escolha todos os dias estar perto de Deus. Leia a palavra, mesmo que seja um versículo. Ore, mesmo que sejam poucas palavras. Fale com Ele como quem conversa com um amigo. Quanto mais você se aproxima, mais o coração vai se enchendo de tranquilidade. Porque a paz não é fruto de circunstâncias favoráveis. A paz é fruto da presença de Deus. E é essa presença que está aqui agora, alcançando você, renovando suas forças e trazendo consolo para a sua alma. Às vezes, o que mais precisamos ouvir
Não é que tudo vai mudar de uma hora para outra, mas que nós não estamos sozinhos enquanto esperamos a mudança acontecer. Porque a espera pode ser dolorosa, pode dar a sensação de que Deus esqueceu, mas na verdade é nesse tempo que Ele está moldando o nosso interior. O coração aprende a depender mais, a confiar mais, a se entregar mais. E é nesse processo que a paz dele vai preenchendo o espaço da ansiedade. Talvez você não entenda o que está vivendo agora, mas a promessa é clara: Deus não desperdiça dor. Ele transforma lágrimas em testemunho. Ele transforma batalhas em aprendizado. Ele transforma cada silêncio em preparação para algo maior. E quando olhamos para a Bíblia, vemos que homens e mulheres de Deus também enfrentaram caos. Davi, por exemplo, antes de ser rei, viveu momentos de perseguição, solidão e medo. Ele fugia para salvar a própria vida, mas mesmo assim escreveu salmos dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. Isso nos mostra que a paz não está ligada à posição que ocupamos ou ao momento que vivemos, mas à presença de Deus que caminha ao nosso lado. E se Ele esteve com Davi, Ele está também com você. A mesma mão que sustentou homens comuns em tempos de deserto é a que hoje sustenta o teu coração no meio do teu caos. Agora, presta atenção nisso. A paz de Deus não é frágil. Ela não se quebra com más notícias, não se perde com as dificuldades, não é abalada pelas mudanças repentinas da vida. É uma paz que permanece, mesmo quando o mundo parece girar ao contrário. Isso significa que você pode atravessar uma fase difícil e ainda assim sentir uma calma inexplicável dentro de você, porque ela não vem do que acontece fora, mas do que Deus faz dentro. É como se Ele colocasse uma muralha invisível ao redor do seu coração e da sua mente, blindando você de ser destruído pela preocupação. Essa é a paz que excede todo entendimento, e ela está disponível para você. E talvez a sua luta hoje não seja apenas contra circunstâncias externas, mas contra pensamentos que insistem em te dizer que você não vai vencer, que não vai dar conta, que não merece ser feliz. Esses pensamentos não vêm de Deus, porque a voz dele é sempre de vida, de amor e de esperança. A voz de Deus nunca empurra você para o desespero, mas te puxa para a esperança. Por isso, não aceite como verdade aquilo que te afasta da paz. A palavra diz em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então, se o que você tem sentido é medo, ansiedade e desespero, lembre-se, isso não vem dele. A presença de Deus gera coragem, gera calma e gera equilíbrio. Você pode até achar que sua fé é pequena demais, mas Jesus disse que uma fé do tamanho de um grão de mostarda já é suficiente para mover montanhas. Isso significa que você não precisa ter tudo resolvido, não precisa ser perfeito, não precisa mostrar uma fé inabalável para que Deus derrame a paz sobre você. Basta abrir o coração, mesmo que em um sussurro, e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Essa pequena oração é suficiente para mudar a atmosfera, porque o poder não está no tamanho da fé, mas em quem você coloca a fé. E quando você coloca em Deus, tudo começa a se alinhar. Você não está ouvindo isso por acaso. Esse é um cuidado especial de Deus para te lembrar que Ele continua presente. Quantas vezes você pensou em desistir, mas alguma coisa dentro de você ainda te segurou em pé? Essa força não é tua, é Ele te sustentando. É Ele dizendo: ainda não acabou, eu estou escrevendo a tua história. E essa certeza precisa encher o teu coração hoje. Não é sobre como você começou, é sobre como Deus vai terminar a obra que iniciou na sua vida. A paz que Ele derrama agora é o lembrete de que você ainda vai sorrir de novo, ainda vai agradecer por coisas que hoje parecem impossíveis.
E sabe, existe um segredo para viver essa paz: aprender a entregar todos os dias. Não é entregar uma vez só e depois tentar controlar tudo novamente. É uma prática diária. É como acordar e decidir: hoje eu não vou carregar sozinho. Hoje eu vou deixar Deus conduzir. Essa entrega constante é que mantém o coração leve, porque todos os dias vêm desafios, mas todos os dias também vem a oportunidade de confiar. E cada vez que você entrega, você prova que acredita mais no poder de Deus do que na força das circunstâncias. Então guarda no coração essa verdade: a paz não é uma emoção passageira, a paz é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele mesmo disse em João 16:33, estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso significa que sim, as lutas vão existir, mas a vitória dele garante a nossa esperança. E quando você se conecta a ele, não importa o tamanho do caos, porque a certeza da vitória já foi declarada. A paz que ele oferece não falha, não some, não engana. É real, é duradoura e está sendo liberada sobre a sua vida agora mesmo. Existem dias em que parece que ninguém entende a dor que você carrega. E é nesse momento que o coração se sente sozinho, como se não houvesse espaço no mundo para os seus sentimentos. Mas a grande verdade é que Deus entende cada detalhe que você não consegue explicar em palavras. Antes mesmo de você abrir a boca para orar, Ele já sabe o que está passando dentro de você. Ele é o Deus que lê lágrimas como orações silenciosas e interpreta suspiros como pedidos de socorro. Por isso, mesmo quando parece que você não consegue falar nada, saiba que o céu está atento ao teu coração. Essa é a certeza que traz alívio. Você não precisa carregar sozinho o peso de tudo, porque existe um Pai amoroso que caminha com você em cada passo. E quando você começar a entender isso, vai perceber que a paz não depende do que acontece lá fora, mas do que você decide guardar dentro de si. É como uma casa em meio a uma tempestade. O vento bate, a chuva cai, mas se a fundação estiver firme, ela permanece em pé. A sua vida, quando firmada em Deus, também se torna assim. As notícias podem não ser boas, os ventos podem soprar forte, mas a paz que vem do Senhor te mantém firme, de pé, olhando para frente. Essa firmeza não é fruto da força humana, mas do cuidado divino que se renova a cada manhã. Talvez hoje você esteja sendo chamado a dar esse passo de confiança, parar de lutar contra o caos sozinho e permitir que Deus seja a sua paz verdadeira. Não é fácil soltar o controle, porque a gente sempre quer saber o que vai acontecer, mas a vida com Deus é um convite a confiar no invisível. É acreditar que, mesmo sem ver, Ele está agindo. É como andar por um caminho escuro, mas sabendo que a mão dele segura a sua, guiando cada passo. Isso muda tudo, porque a paz começa a florescer dentro de você, não pelo que você enxerga, mas pelo que você crê, e eu quero que você guarde essa última imagem no coração. Quando tudo parecer fora de lugar, lembre-se de que a paz não é a ausência de tempestade, é a presença de Jesus dentro do barco. Se Ele está contigo, não há vento que possa derrubar. Se Ele está contigo, não há noite que dure para sempre. Se Ele está contigo, você vai atravessar esse caos e vai encontrar do outro lado um novo tempo preparado por Ele. A paz de Deus é a promessa que te sustenta hoje, amanhã e sempre. Ele está contigo, Ele te sustenta e já está escrevendo um novo capítulo da tua história. Então não importa o que você está vivendo agora, não se esqueça. Existe uma paz que não depende de circunstâncias, mas depende da presença de Jesus. E essa paz está sendo derramada sobre você hoje, e eu quero orar por você neste momento. Não saia sem orar, porque essa oração é um ponto de virada para o teu coração. Onde você estiver agora, feche os olhos se puder
e apenas abra o coração. Deus vai te visitar com a paz dele. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante da tua presença em favor dessa vida que está orando comigo agora. Tu conheces as lutas, as dores, as preocupações que têm tirado o sono e pesado no coração. Eu peço, Senhor, derrama a tua paz agora, essa paz que excede todo entendimento humano. Acalma a mente, aquieta a alma, traz descanso onde há ansiedade. Envolve essa pessoa com o teu amor, mostra que ela não está sozinha, que existe um cuidado constante vindo do céu. Senhor, que cada lágrima seja enxugada, que cada dúvida seja substituída por fé, que cada medo seja vencido pela certeza da tua presença. Que o coração dele, o coração dela, sinta agora um abraço invisível vindo do alto e que a partir de hoje essa paz seja diária, renovada, constante. Em nome de Jesus eu declaro: a tempestade vai passar e a paz de Cristo vai permanecer. Amém. Agora eu quero saber, em que área da sua vida você mais precisa da paz de Deus hoje? Escreve aqui nos comentários, porque eu quero orar junto com você por essa causa. Meu querido, minha querida, saiba que você não ouviu essa mensagem por acaso. Deus marcou esse encontro para te lembrar que Ele continua cuidando de você. Segura firme essa promessa. Compartilha essa palavra com alguém que também precisa de paz. E nunca esqueça, em meio ao caos, existe um Deus que é a sua calma, o seu abrigo e a sua paz eterna.